Galera, vamos testar a conexão aí, vamos ver se está ok. Se o pessoal tiver aí presente, dá um ok aqui para mim, por gentileza. A gente está acostumado a fazer isso aqui lá no Periscope. Estamos trazendo a solução das questões aqui para o Facebook. Dá um ok se a transmissão aí tá normal, senhores, por gentileza, tá? Os colegas que estão aí presentes, entrando na nossa salinha aí, por gentileza, só deem um ok se tá ok. Tá ok, Maísa? Chique, beleza, legal, tá? Só para saber se tudo tá legal, Gabi? Joia, top, beleza, Fátima, ok, beleza. Então vamos lá com as nossas questões. Para aqueles que estão acompanhando lá as redes sociais, essas são as questões que foram trabalhadas lá no Pontão do Lago Sul, lá no aulão do Pontão. Então, para a galera fora de Brasília que quis acesso às questões, nós disponibilizamos as questões lá no site e vamos resolver agora as questões aqui. Então, como os senhores têm as questões em mãos, vamos começar lá com a primeira questão. Beleza, Isa? Alexandre, ok? Joia. Vamos dar uma olhadinha lá então, já de cara, para a gente não perder tempo aqui, na primeira questão. Tá certo? A primeira questão trabalha com tortura e abuso de autoridade, tá certo? Não tem segredo nenhum. As questões são questões inéditas, viu, Marcos? Também a Isa aí, são questões que nós criamos aí, trazendo um pouquinho mais de dificuldade, para fugir um pouco lá do questõesdeconcurso.com.br, tá certo? Vamos lá para a primeira questão então. Os senhores já possuem as questões em mãos. Olha só, acerca dos crimes de abuso de autoridade e de tortura, vamos marcar os itens aqui, quais são corretos, para a gente poder marcar lá embaixo. Então, olha só, assertiva número 1, admite-se a aplicação de medidas despenalizadoras ao crime de abuso de autoridade, considerado de menor potencial ofensivo. Até aqui a questão está perfeita, porque o abuso é uma infração de menor potencial ofensivo, o abuso é uma IMPO, tá? É infração de menor potencial ofensivo todas as contravenções penais e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. O abuso é uma infração de menor potencial ofensivo, porque o abuso hoje é punido com pena de detenção de 10 dias a 6 meses. Então a pena do abuso não ultrapassa 2 anos, o abuso é uma IMPO. Até aqui a assertiva está correta. Agora, quando a gente dá essa aula, a gente explica para o aluno o seguinte, principalmente para o futuro policial. Nós temos que ter medo sim do abuso, porque embora o abuso tenha uma pena irrisória, de 10 dias a 6 meses, o abuso normalmente vem em concurso de infrações penais. Quem responde por abuso e algo mais. Então, olha só, normalmente na conta da autoridade que abusou da autoridade, não vem só abuso, vem abuso e lesão leve, abuso e ameaça, abuso e constrangimento ilegal. Então, presta atenção aqui, normalmente quem responde por abuso e outras infrações penais em concurso material. É isso que a questão te fala na sequência. Olha só, até aí ela está correta. Abuso é uma IMPO e admite transação penal. Agora, olha só. Ainda que praticado em concurso material com outras infrações penais e o montante resultante das penas máximas seja superior a 2 anos. O final mata a questão. O final deixa a questão errada. Porque o abuso, quando vem em concurso, nós temos que pegar as penas máximas desses crimes e somar essas penas máximas. E se eu conseguir um montante superior a 2 anos, eu afasto a transação penal, como eu afasto também a competência do juizado especial criminal. Então a parte final está errada. Quando o abuso vem em concurso com outras infrações, ainda que de menor potencial ofensivo, e eu somo as penas máximas, conseguindo um montante superior a 2 anos, eu afasto a transação e afasto a competência do juizado especial criminal. Ok? 2. Delitos de abuso de autoridade praticados antes do advento da Lei 12.324 de 2010 prescrevem no prazo de 2 anos. Então presta atenção aqui. Professor, eu nunca ouvi falar nessa Lei 12.324 de 2010. Cuidado, olha só, isso aqui é um tema que tem sido cobrado. Qual é o prazo prescricional do abuso de autoridade? O abuso de autoridade não tem nenhum prazo prescricional específico na Lei 4898 de 65. Então, eu preciso me valer dos prazos prescricionais lá do Código Penal. E o abuso vai prescrever no prazo prescricional mínimo. O abuso é uma IMPO. Então, pegando aquelas tabelas do Código Penal, a gente aprende que o abuso prescreve hoje com 3 anos. É o prazo prescricional mínimo. Mas esse prazo prescricional mínimo de 3 anos já foi no passado de 2 anos. Até 2010, as infrações de menor potencial ofensivo prescreviam no prazo prescricional de 2 anos, tá certo? A partir de 2010,
3 anos. Então, olha só, essa lei aqui que trouxe o prazo prescricional agora de 3 anos, claro que é uma lei penal mais severa e claro que ela opera a eficácia retroativa, claro que não, ela é irretroativa porque é uma lei mais severa. Então, abusos praticados até 2010 prescreverão com 2 anos, como era no passado. Agora, olha só, abusos praticados após 2010 prescreverão no prazo prescricional de 3 anos. Então, olha a questão. Delitos de abuso praticados até o advento da 12.324 de 2010 prescrevem no prazo de 2 anos. Sim, porque essa lei trouxe 3 anos, mas ela é uma lei penal mais o quê? Mais severa e, portanto, irretroativa. Repito, hoje o abuso prescreve em 3 anos, até 2010 prescrevia em 2. Beleza? Então, a 2 está correta. 3. As sanções penais impostas pela Lei 4898 de 65, que é a nossa lei de abuso de autoridade, incluem a impossibilidade do exercício de funções de natureza policial em todo o território nacional, pelo prazo de 1 a 5 anos. Cuidado! Quais são as penas cominadas ao abuso? As penas cominadas ao abuso são, olha só, detenção de 10 dias a 6 meses, multa e perda do cargo. Essa perda do cargo pode vir combinada com inabilitação para o exercício de qualquer função pública no período de 1 a 3 anos. Essas penas combinadas ao abuso podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Mas para o servidor policial, aquela autoridade que é um servidor policial, pode ser aplicada a pena de proibi-lo de trabalhar no município da culpa no período de 1 a 5 anos. Então o juiz pode proibir o policial que cometeu o abuso de trabalhar no município onde ele já trabalhava no período de 1 a 5 anos. Então não é em todo o território nacional, não. É apenas no município da culpa. Portanto, a assertiva 3 está errada. Beleza? A colega tá dizendo aqui que está lá travando. Está travando para os senhores aí também? E aí, senhores, como é que está a conexão? Estão conseguindo copiar aí? Dê um ok aí, por gentileza. Andréia, está conseguindo copiar aí na íntegra? Dá um ok aí, por favor. Digam para mim aí se está travando ou não. Tá normal? Beleza. Então, seguindo, valeu. Olha só. Seguindo, olha só. Item número 4. Tortura, em regra, é crime comum. Se consuma com o sofrimento do ofendido. Vamos dar uma olhadinha até aí, ó. Tortura em regra é crime comum e se consuma com o sofrimento do ofendido. Então presta atenção aqui. A tortura é doutrinariamente crime comum. Tortura é, em regra, crime comum. Doutrinariamente crime comum. Tá certo a 4 no seu começo ali. Nós temos modalidades de tortura que são crimes próprios, como a tortura a castigo, como a tortura propriamente dita, omissão na tortura. Agora, aquela tortura clássica, a tortura é, em regra, crime comum. Olha o outro detalhe, se consuma com o sofrimento do ofendido, tá certo. Seja a tortura crime formal, como é a primeira, e as demais, como são crimes materiais, seja qual for a modalidade de tortura, ela é sinônimo de sofrimento, e se consuma apenas com o sofrimento. Então a 4 está correta. Tortura, em regra, é crime comum e se consuma com o sofrimento do ofendido. Até aí está perfeito. Vamos terminar a análise. A omissão na tortura é crime formal e de médio potencial ofensivo. Tá certo? Omissão na tortura é crime formal e de médio potencial ofensivo. Por que de médio potencial ofensivo? Porque ela é punida com detenção de 1 a 4 anos. Então a tortura imprópria, também chamada de omissão na tortura, é de médio potencial ofensivo. Tá certo? É punida com detenção de 1 a 4 anos e o camarada fará jus em regra ao sursi processual. Então a 4 está correta. 5. A tortura praticada contra brasileiro no exterior pode ser alcançada pela Lei 9455 de 97, caso o autor do crime ingresse no território nacional. Olha só, senhores, tá certo isso aqui. A lei de tortura é marcada pela chamada extraterritorialidade. Olha só, a lei de tortura pode ser aplicada ao crime de tortura praticado fora do Brasil, desde que a vítima seja o quê? Brasileira, ok? Então o começo aí tá correto. No caso, segundo o STJ, o processo será de competência da Justiça Federal, pois se trata de crime à distância, com grave violação aos direitos humanos. Esse final aqui está errado, tá certo? Já decidiu o STJ, isso em 2014, que esse crime aqui praticado contra brasileiro fora do Brasil, caso o estrangeiro venha para o Brasil, a competência será da Justiça Estadual, tá certo?
informativo do final de 2014. Então o finalzinho aqui está errado. Então olha só, quais são os itens corretos? Os itens corretos são os itens 2 e 4, ok? Beleza? Próxima questão, vamos lá. Jonathan possui no interior de sua casa há 2 meses, olha só, são dados técnicos, grifa lá, há 2 meses, um revólver Taurus calibre 38. Os senhores sabem que o Taurus 38 é uma arma de fogo de uso o quê? Permitido. Então, Jonathan tem na sua casa há 2 meses um Taurus 38, arma de fogo de uso permitido. Na manhã de hoje, Jonathan enfrentou com um único disparo injusta agressão à sua família, matando assaltante armado que ingressava na sua casa. Eu coloquei alguns dados aqui para que você perceba o seguinte, olha só. Enfrentou com um único disparo o assaltante que entrava na sua casa. Então, olha só. Ele repeliu injusta agressão atual ou pelo menos iminente à sua vida, à vida da sua família, e eu estou dizendo aqui que ele agiu de forma o quê? Moderada, porque enfrentou o assaltante com um único disparo, beleza? Tudo para que os senhores percebam aí a legítima defesa, certo? Bom, olha só, inquirido formalmente pelo delegado de polícia, o Jonathan disse que a arma havia lhe sido entregue pelo seu patrão, Benito. No caso, considerando os crimes do estatuto, vamos julgar aqui qual é a alternativa correta. Presta atenção aqui. Senhores, a gente explica em sala de aula o seguinte: eventual excludente de ilicitude que ocorra lá no portão da minha casa, quando eu estou reagindo a um assalto, por exemplo, não protege a posse irregular anterior. Se essa arma está na minha casa há vários meses, há vários dias, eu já estou possuindo essa arma de forma irregular. Se eu não possuo registro, a posse dessa arma já é irregular, tá certo? A questão não disse que ele possui aqui certificado de registro, não. Então, olha só, a excludente não se transporta para o contexto fático de posse irregular. Ele se livra do homicídio eventualmente praticado no portão da sua casa, mas a posse irregular continua a existir, porque a excludente não se transmite para a posse irregular. Então, presta atenção aqui. O Jonathan vai responder por posse irregular de arma de fogo. Agora ele disse o seguinte: quem foi que lhe entregou a arma? Quem lhe entregou a arma foi o seu patrão, Benito. O porte contempla o verbo entregar. Aquele que entrega a arma para alguém que não tem autorização para portá-la, pratica crime de porte na modalidade entregar. Então, olha só. Jonathan vai responder por posse irregular e o Benito vai responder por porte ilegal. Vamos achar a alternativa correta. A. Jonathan estará protegido pela excludente da ilicitude da legítima defesa, que alcance, inclusive, a posse anterior do revólver. Olha só, a excludente não se transmite para posse irregular. Está errado. B. Jonathan responderá por crime de posse irregular de arma de fogo, fazendo jus, em regra, à transação penal. Quem estiver estudando com as questões, anota aí o seguinte: posse irregular de arma de fogo é crime punido com detenção de 1 a 3 anos. Posse irregular de arma de fogo é crime de médio potencial ofensivo. Se é um crime de médio potencial ofensivo, o camarada não faz jus à transação penal. Ele fará jus apenas à suspensão condicional do processo. Detenção de 1 a 3, infração de médio potencial ofensivo. Quais são os crimes que admitem a suspensão condicional do processo, também chamada de sursi processual? São aqueles cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. A pena aqui é de detenção de 1 a 3 anos. Então a mínima não ultrapassa 1 ano, aqui cabe sursi processual. Vamos dar uma olhadinha na alternativa C. Jonathan responderá por crime de posse irregular de arma de fogo. E se não estiver sendo processado e não tiver sido condenado anteriormente pela prática de crime, poderá usufruir da suspensão condicional do processo. Olha só, até aqui está perfeito. Jonathan pratica uma infração de médio potencial ofensivo e se ele preencher os requisitos do sursi processual, ele fará jus à suspensão condicional do processo. Quais são os requisitos da suspensão condicional do processo? Requisitos que estão lá no artigo 89 da Lei 9.099. Ele não pode estar sendo processado e ele não pode ter sido condenado anteriormente pela prática de crime, tá certo? Olha só a continuidade da questão. Benito
jamais fará jus ao mesmo benefício. Essa é a alternativa correta. Benito não pratica a posse irregular. Benito, que entregou a arma de fogo, é autor de porte ilegal, e o porte é punido com reclusão de 2 a 4 anos. Então, para o porte, não cabe suspensão condicional do processo, tá certo? Porque a pena mínima ultrapassa 1 ano, a pena mínima é de 2 anos, beleza? Dá uma olhadinha na D. Jonathan e Benito farão jus em regra à suspensão condicional do processo. Está errado, porque Jonathan pratica posse e faz jus ao sursi processual. E Benito pratica porte, com pena mínima de 2 anos, e não faz jus ao sursi processual. Ô professor, poxa, mas nessa questão aqui eu tenho que guardar as penas dos crimes do estatuto, e eu sempre disse em sala de aula, tem 10 anos que eu falo isso. Se tem alguns crimes que os senhores precisam guardar as penas, são os crimes do estatuto, são poucos os crimes, de 12 a 18, são 6 infrações penais, com penas que se repetem, tem que guardar as penas do estatuto, porque elas são cobradas, as questões vêm dessa forma aqui, tá certo? Vamos lá para a questão número 3, olha só. Em fiscalização rotineira, Rafael PRF determina ao condutor de um veículo GM Ômega que encoste no acostamento da rodovia federal. O condutor, porém, desobedece o comando do policial, continuando a trafegar pela rodovia, tá certo? Rafael, então, o PRF, efetua um disparo para o alto, a fim de que o condutor pare o carro. Presta atenção aqui, a gente ensina em sala de aula o seguinte: o crime de disparo de arma de fogo é um crime doloso e é um crime comum. Se ele é um crime comum, o sujeito ativo é qualquer pessoa. Podem responder por disparo de arma de fogo pessoas que possuam armas registradas, pessoas que possuam registro e autorização de porte e pessoas, inclusive, que sejam policiais e que estejam em serviço. O policial, quando em serviço, pode praticar sim o crime de disparo de arma de fogo, porque o crime é de perigo abstrato e o sujeito ativo é qualquer pessoa, tá certo? Disparo para o alto, disparo para o chão, disparo contra pneu, disparo contra animal, todos esses disparos são disparos criminosos. Por que disparos criminosos? Porque a arma de fogo não foi criada com essa finalidade. A arma de fogo foi criada para, no caso de injusta agressão atual ou iminente, você tirar a vida de alguém. A arma de fogo serve no uso progressivo da força para matar. A arma de fogo não é feita, não é fabricada para ser acionada para o alto nem para o chão. Os disparos para o alto, para o chão, ainda que praticados por policiais, são em regra criminosos. Só não haverá crime se eu estiver acobertado por alguma excludente de ilicitude. E eu pergunto para os senhores, aqui, o PRF, Rafael, está acobertado, está protegido por alguma excludente de ilicitude? E é claro que não. Eu não narrei para os senhores nenhuma excludente de ilicitude. Ele mandou que o carro parasse, o carro não parou e o sujeito efetuou disparos para o alto, tá certo? Nesse caso, ele não está acobertado por nenhuma excludente de ilicitude. Nesse caso, o disparo é criminoso. Até porque, anotem aí, existe a Lei 13.060 de 2014, e essa Lei 13.060 veda a utilização de arma de fogo em 2 situações. Veda a utilização da arma de fogo na fuga do sujeito desarmado e veda a utilização da arma de fogo na fuga da barreira policial, salvo se o camarada me colocar, eu policial, numa situação de atentado à minha integridade física ou de risco à minha vida. Então, disparo na fuga do sujeito desarmado e o disparo na fuga da blitz, na fuga da barreira como aqui, são disparos criminosos, ainda que para o alto e ainda que para o chão. A não ser que eu esteja numa situação, senhores, que me coloque em risco de morte ou em risco à minha integridade física, tá certo? Então vamos achar a alternativa correta. Já concluímos aqui que esse disparo é um disparo o quê? Criminoso. Então vamos lá. A. Rafael não cometeu crime de disparo de arma de fogo, pois possui autorização funcional de porte e no momento do disparo trabalhava na rodovia federal. Claro que não. O crime de disparo de arma de fogo é um crime comum e pode ser praticado inclusive por policial quando em serviço, tá certo? Sempre que o disparo for desarrazoado. B. A conduta de Rafael é atípica por ausência de
Dolo. Presta atenção aqui. A conduta de Rafael é atípica por ausência de dolo? Não. Ele passou pela academia de polícia, ele estudou o uso progressivo da força e ele sabe que esse disparo é criminoso, não autorizado. Então, olha só, existe dolo sim, dolo de disparo. Forte abraço, Max Kobe. Aí é boy, né, Kobe? Tamo junto, viu, meu parceiro? O monstro aí da advocacia aqui de Brasília. Forte abraço, meu irmão. C. Rafael praticou crime de disparo de arma de fogo. Raciocínio reforçado pela Lei 13.060 de 2014, que aponta como ilegítima a utilização da arma de fogo na fuga de barreira policial, ainda que exista risco de lesão aos policiais. Olha só, a questão aqui começou muito bem, mas o final mata aqui a questão. Por quê? Rafael praticou crime de disparo de arma de fogo? Sim. Raciocínio reforçado pela 13.060? Sim. Agora, a 13.060 diz que esse disparo é ilegítimo, a não ser que exista risco de morte ou risco de ofensa à integridade do policial. Então, o final está incorreto. Se existe risco de lesão ao policial, ele pode sim, claro, utilizar a arma de fogo. A resposta correta é a última, é o que sobrou aqui. Considerando que Rafael praticou crime de disparo de arma de fogo, caso condenado, sua pena será aumentada de metade, sim, porque o estatuto é rigorosíssimo com servidores policiais. O artigo 20 diz lá o seguinte: para os crimes de 14 a 18, se forem praticados por servidores policiais, guardas municipais, agentes prisionais, seguranças, vigilantes, a pena será aumentada de metade. É o artigo 20 do estatuto, tá certo? Então a resposta correta da 3 é D de delta, beleza? Vamos lá para a questão número 4. Depois para quem chegou depois, eu dou o gabarito das demais, beleza? Questão número 4. Sobre o tráfico privilegiado, vamos julgar os itens. O que é o privilégio no tráfico, ou tráfico privilegiado? É uma causa especial de diminuição de pena para o traficante ocasional, traficante de primeira viagem. Quais são os requisitos do privilégio? Eu vou diminuir a pena de 1/6 a 2/3 no tráfico privilegiado se o camarada for primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar a organização criminosa. Esses requisitos são cumulativos. Então vamos encarar o privilégio aqui, vamos julgar os itens. 1. Olha só, aula de hoje, não é, Alana? Isso aí. Então olha só. Você, Alana, que teve aula hoje lá, vamos lá encarar as questões aqui. Nós falamos tudo isso aqui lá hoje. Olha só, o STF e o STJ admitem a aplicação do privilégio para condutas anteriores a 2006. Presta atenção, isso aqui está correto. Por quê? O privilégio para o traficante ocasional, para o traficante de primeira viagem, ele é uma espécie de lei penal mais benéfica. O privilégio só surgiu em 2006. A lei anterior, que era a 6368 de 76, não trazia o privilégio. Então, o privilégio, para aquele que preenche os seus requisitos, funciona como lei penal mais benéfica e, portanto, o quê? Retroativo. Agora, olha só o término aqui. Pode ser aplicado a condutas anteriores a 2006, quando as penas deverão ser recalculadas com base no preceito secundário do artigo 12 da revogada 6368. O final mata a questão aqui, tá certo? Por quê? Olha só, STF e STJ permitem a aplicação do privilégio a condutas anteriores a 2006, mas desde que eu aplique toda a lei nova. Então as penas deverão ser recalculadas com base na lei 11.343. Senão eu estaria combinando as duas leis e criando uma terceira. Então olha só, a primeira parte da questão está correta, mas o final mata. O correto seria o Supremo e STJ admitem a aplicação do privilégio para condutas anteriores a 2006, quando as penas deverão ser recalculadas com base no preceito secundário da nova lei e não da lei anterior, beleza? A 1 está errada. 2. O juiz poderá se valer da grande quantidade da droga para afastar o privilégio. Até aqui está certo, segundo o STJ e Supremo. Por quê? Aquele que transporta grandes quantidades de drogas, senhores, ele está, de certa forma, integrado a uma organização criminosa ou se dedicando ao crime segundo o STF e STJ. Nós temos até decisões em sentido contrário, mas a jurisprudência caminha no sentido do afastamento do privilégio para grandes quantidades de droga. Vamos dar uma olhadinha no restante. O juiz poderá se valer da grande quantidade para afastar o privilégio e, ao mesmo tempo, aumentar a pena do agente. Opa, aí está errado. Ou o juiz pega a grande quantidade de droga e afasta o privilégio,
ou ele pega a grande quantidade de droga e aumenta a pena. Não poderá se valer da mesma circunstância, qual seja a quantidade de droga, para afastar o privilégio e aumentar a pena, porque isso seria indevido bis in idem, tá certo? Então, o final mata. A 2 está errada também. 3. O STJ é uníssono. Essa expressão deu muita discussão lá no aulão do Pontão. O que é uníssono, professor? O STJ é uníssono. Está dizendo aqui que o STJ só pensa nesse sentido. Todas as turmas pensam nesse sentido. Será que é assim? Então vamos lá. O STJ é uníssono em permitir o privilégio para aqueles contra os quais existam procedimentos policiais e ações penais em curso, em razão do princípio do estado de inocência. Presta atenção aqui. Nós temos um julgado recente, nós temos um informativo recente do STJ, onde uma das suas turmas afastou o privilégio daquele que possuía ações penais em curso, daquele que já era investigado pela polícia, já era indiciado em inquéritos policiais. Olha só, é um julgado nesse sentido. Mas essa turma mesmo vai de encontro a outras decisões em sentido contrário. Nós temos um pronunciamento do STJ afastando o privilégio daquele que nunca foi condenado em definitivo, daquele que tem várias passagens pela polícia, vários inquéritos em andamento e é réu em ações penais. Porque, segundo o STJ, esse se dedicaria à atividade criminosa, ainda que não possuísse tecnicamente um antecedente criminal. Tá certo? Agora, nesse sentido, em uníssono, o STJ, não, nós temos decisões em sentido contrário. Então, essa expressão uníssono aqui mata a questão. A 3 está, portanto, errada também. O professor, nessa turma aí, nessa decisão em que a turma em que a turma afastou o privilégio, qual foi o raciocínio da turma? A turma falou o seguinte: todos nós sabemos que existe o princípio do estado de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá certo? Agora, olha só, ao lado do estado de inocência, nós temos também o princípio da individualização da pena. E eu não posso tratar aquele traficante que enveredou pelo tráfico pela primeira vez, que não ostenta qualquer antecedente, não posso tratá-lo de forma idêntica àquele que praticou o crime de tráfico, mas possui um histórico terrível em delegacia de polícia e é réu em várias ações penais, porque dessa forma nós estaríamos tratando desiguais de forma igual e ferindo a verdadeira isonomia constitucional, ferindo o princípio da individualização da pena. Então, quando o STJ, nesse último informativo, afastou o privilégio daquele que possui ações penais em curso e inquéritos em andamento, o STJ privilegiou o princípio da individualização de pena, individualização da pena, em desprestígio do estado de inocência. Agora, repito, isso é uníssono? Isso é pacífico? Não. E a expressão uníssono mata a questão. 4. Segundo o STF, o privilégio afasta hediondez. Tá certo. Falamos hoje em sala de aula. Não só segundo o STF e segundo o STJ. O STJ acabou se curvando ao raciocínio do Supremo, cancelando inclusive sua súmula. Tá certo? Segundo o STF, o privilégio afasta hediondez e o traficante ocasional poderá, em regra, ser beneficiado com o livramento condicional após o cumprimento de 1/3 da pena. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal. Lembra lá, Alana? Nós falamos isso hoje. Segundo o Supremo, se o privilégio afasta hediondez, o traficante ocasional sai em livramento condicional, não cumprindo 2/3, como manda o 44 da Lei de Drogas, mas cumprindo apenas o quê? 1/3. Tá certo? Tá perfeita a 4. 5. O privilégio é incompatível com a associação para o tráfico. Tá certo, porque a associação para o tráfico é a reunião de 2 ou mais pessoas que se dedicam com permanência / estabilidade ao tráfico. A permanência / estabilidade é sinônimo de dedicação ao crime. O associado está se dedicando à atividade criminosa, então ele não preenche o segundo requisito do privilégio. Possui requisitos subjetivos e cumulativos. Falamos aqui no comecinho aqui da questão número 4, falamos também hoje em sala de aula, os requisitos do privilégio são subjetivos e cumulativos, tá certo? E já foi afastado pelo STJ daquele que atuava ao lado de adolescente, tá certo? Nós temos um pronunciamento do ano passado do STJ, onde o sujeito que atuava ao lado do adolescente, embora primário de bons antecedentes, tenha buscado o privilégio e pelo simples fato da participação do adolescente, o STJ afastou o privilégio, dizendo que aquele que atua ao lado de adolescente, que inclusive recebe pela sua participação, se dedica à atividade criminosa.
Então estão corretos os itens 4 e 5. A alternativa correta é a alternativa E de eco. Estão corretos os itens 4 e 5. Perfeito? Vamos lá então para a última, questão número 5. É uma questão de legislação penal especial, mas que envolve também um raciocínio novo de processo penal. Então vamos lá. Durante a interceptação telefônica autorizada pela primeira vara de entorpecentes de Brasília, a autoridade policial captou o diálogo do investigado com o parlamentar federal. Aferindo o teor do diálogo com outros elementos legalmente captados, notou-se conteúdo criminoso da conversa, que apontava o parlamentar como participante do varejo de cocaína. Nesse contexto, considerando-se que o parlamentar goza de foro por prerrogativa de função, e eu pergunto para os senhores, qual é o foro do parlamentar federal? É o Supremo Tribunal Federal, não é isso? Então vamos lá. Nesse caso, caberá ao juiz da vara de entorpecentes decidir quais diálogos deverão ser encaminhados ao foro especial, cingindo-se, isto é, dividindo-se a investigação. Está errado, senhores. Nós temos pronunciamento do Supremo no seguinte sentido. Se nós percebermos o diálogo do parlamentar com foro por prerrogativa de função, foro esse que é o Supremo, e se essa conversa tiver um cunho criminoso, senhores, nesse caso deve o juiz de origem remeter todos os autos ao Supremo. E o Supremo vai decidir lá em cima se divide ou não a investigação. Se houver prejuízo à investigação, o Supremo mantém tudo lá em cima. Caso contrário, o Supremo divide, mantendo com ele a investigação com relação ao parlamentar e devolvendo a investigação com relação às pessoas que não possuem foro especial. Mas quem decide pelo desmembramento, inclusive até se haverá ou não desmembramento, é o Supremo. Então vamos procurar essa alternativa aqui. B. O parlamentar poderá ser indiciado pela autoridade policial, independentemente de autorização do foro especial. Está errado. Em processo penal, os senhores aprendem que pessoas com foro por prerrogativa de função podem ser sim indiciadas pelo delegado de polícia, desde que exista a autorização do foro especial. Existem apenas duas autoridades que jamais poderão ser indiciadas pelo delegado de polícia em razão de lei penal especial: promotores de justiça e juízes de direito, tá certo? Todas as demais, ainda que com foro especial, podem ser indiciadas, claro, com autorização do foro especial. Então a B está errada também. Não pode ser indiciado sem autorização do foro. C. Cientificado do envolvimento do parlamentar, o juiz da vara de entorpecentes deverá encaminhar os autos ao foro especial, que decidirá se haverá ou não divisão da investigação. Essa é a alternativa correta dentro daquilo que nós já falávamos aqui, tá certo? Sem segredo. Dá uma olhadinha na última. No caso segundo o Supremo, denominado crime achado. Olha só, crime achado é descoberta de crime diverso do crime inicialmente investigado. Se eu me deparei apenas com o envolvimento do parlamentar no crime que já era investigado pela interceptação, não posso falar em crime achado, a infração é a mesma, eu só estou trazendo a responsabilidade de um outro participante, então não há crime achado aqui, tá certo? Senhores, para aqueles que chegaram depois, anotem aí as respostas, anota aí o gabarito. Questão número 1, gabarito B de Bravo. Questão número 2, a resposta correta é a resposta, vamos achar aqui, acabei de falar, C de Charlie, tá? Questão número 2, C de Charlie. Questão número 3, D de Delta. E a questão número 4, E de Eco. E agora a questão número 5, C de Charlie, tá certo? Obrigado aí pela presença, a gente vai estar colocando algumas questões aí no site de vez em quando, tá certo? Aqueles que tiveram alguma dificuldade no abuso, na tortura, tá certo? Tá lá o site, tá lá as leis lá à disposição, tá certo? Só de estatuto são pelo menos 4 horas de exposição, tá lá a lei de tortura também, tá certo? Na próxima semana, se Deus quiser, a gente termina as gravações da lei de drogas, e vamos colocar lá a lei 11.343 e logo nós teremos todo o conteúdo aí de legislação penal especial, e essa interação aqui é interessante, tá certo? A gente vai estar sempre interagindo. Peço sempre, né, André, como sempre coloco lá nas noites de domingo no nosso Periscope, tá certo? Peço sempre para gastarem 5 segundos.
Volta lá no Instagram FC3 Fernando Cossito, coloca lá suas impressões pessoais, tá certo? Isso aí facilita a nossa vida, tá? É o feedback que eu tenho dos senhores aí do nosso trabalho, tá certo? Gasta lá 10 segundinhos, coloca lá um feedback. Beleza, Laís? Que dia lindo hoje, né, Laís? Olha que tarde de sol bacana, a cara do lago, hein, Laís? Beleza? Um abração para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, Alana, valeu aí para todos. Valeu, Aline. www.fernandococito.com.br. Valeu, forte abraço.